Glória a Deus. Você que nos visita, eu sou o pastor Marcos Felipe, e em nome da igreja, mais uma vez, desejamos que as bênçãos do Senhor recaiam sobre cada um aqui. Amém? Você trouxe a Bíblia? Você tem uma Bíblia? Assim. Se você não tem uma Bíblia, adquire uma Bíblia. Leia a palavra de Deus. Traga a sua Bíblia para a casa do Senhor. E vamos ficar de pé em reverência à leitura. Mateus 7. Mateus 7, versículo 13. O Senhor me deu essa palavra semana passada e eu vim discernindo no Espírito e Ele confirmou para poder trazer aos irmãos. Diz assim a palavra de Deus no tema de hoje: a porta estreita. É o tema desta mensagem. Diz assim Mateus 7, versículo 13: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Oremos. Nosso Deus e Pai, diante da Tua santa palavra, estamos aqui mais uma vez nesta casa de oração, e com tremor e temor, estamos diante da exposição bíblica, mais uma vez, desse altar. E pedimos que o Senhor, pelo Teu Santo Espírito, ilumine os nossos olhos, abra os nossos ouvidos, e que o Senhor fale profundamente a cada um de nós, conforme aquilo que está no Teu coração. Assim nós oramos, na certeza da Tua graça que está sobre nós, e as Tuas infinitas misericórdias que foram renovadas mais uma manhã. E nós oramos no nome do Senhor Jesus, que o povo do Senhor diga amém, e graças a Deus. Podeis sentar dando glória a Deus. A palavra de hoje, ela não é nada confortável para a nossa carne, mas ela é vida para nós. O Senhor, Ele nos ama, e tudo aquilo que será falado nessa reflexão, o pano de fundo é o grande amor de Deus para com a tua vida. É o grande amor do Senhor para conosco. É uma palavra que nos conduz a uma reflexão muito séria da nossa conduta aqui na terra, do estilo de vida que temos abraçado. E o Senhor, Ele repreende a quem ama. E que o Espírito Santo nos conduza nessa reflexão. Porque a palavra do Senhor é muito dura, mas nós precisamos ouvir as verdades da palavra. Tem momentos que nós refletimos sobre pedidos, é lícito. Passamos por vendavais, tempestades e clamamos a Deus e aprendemos na palavra que Ele é o socorro das nossas vidas. Mas o Espírito Santo quer nos conduzir no autoexame
aos olhos de Deus, mediante aqui a Escritura. Nós aqui estamos diante do Sermão do Monte. Todos nós precisamos mergulhar no Sermão do Monte. Todo cristão precisa mastigar esses ensinamentos e princípios da palavra do Senhor. E no meio do Sermão do Monte, nós chegamos a esse texto, aonde o Senhor afunila para aqueles que querem segui-lo, para aqueles que querem viver de acordo com a sua vontade no reino de Deus. Jesus inicia o sermão, volta um pouquinho no capítulo 5, nas bem-aventuranças. No Sermão do Monte, Jesus mostra os atributos primários daqueles que recebem o reino que ele traz. Aqui a palavra do Senhor, com tantas riquezas dos ensinamentos do nosso Senhor, princípios do reino de Deus com referências diretas sobre vários pontos, a começar com a humildade. Porque tudo isso tem um contexto do estreito com Deus, de passar por essa porta estreita. E falando da humildade, logo no versículo 3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. É o primeiro passo para recebermos restauração, é nos humilharmos diante do Senhor. Jesus está dando o caminho, está mostrando o caminho. E diz, versículo 10, que nós precisamos também ter disposição para sofrer perseguição. A igreja precisa estar preparada pelo que está por vir. A igreja precisa estar preparada e aprender sobre a importância de resistir, de ter disposição para sofrer perseguição e não negar a fé, e não virar as costas para o altar, não deixar de lado a obra de Deus, olhando para trás. E aqui nós vemos, dentro dessas riquezas, desses princípios, versículo 20, que fala sobre a importância de recusar viver por uma falsa piedade. Versículo 20, diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Recusar viver dessa forma, de uma falsa piedade. Precisamos nos abrir o nosso coração, e hoje é manhã de mais uma vez abrirmos o nosso coração para Deus e as verdades da sua palavra. Jesus ensina sobre vida de oração, capítulo 6, versículo 10 a 13, na oração dominical, que precisamos também meditar na oração que Jesus nos ensina na sua palavra. No versículo 33, tão famoso, que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Prioridade sobre os valores espirituais em relação aos valores materiais. Isso faz parte da nossa vida cristã, de vivermos com esse desejo ardente de passar pelo estreito, por essa porta estreita. Reconhecimento da autoridade do Senhor ao obedecer à vontade de Deus revelada em Cristo, capítulo 7, versículo 21, que diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz
a vontade de meu Pai que está nos céus. Esses sim, são princípios, são referências diretas na palavra de Deus. As bem-aventuranças declaram quem são felizes, não aos olhos do mundo, mas aos olhos de Deus. Quem são felizes, quem são os abençoados, de fato? Aos olhos de Deus nós aprendemos no Sermão do Monte. E como é importante a gente refletir em cada bem-aventurança, nós não vamos entrar aqui nesse estudo maravilhoso da palavra de Deus, mas cada bem-aventurança inclui um pronunciamento de bênção, uma descrição daqueles considerados abençoados e felizes, como eu acabei de dizer. E não somente isso, mas uma explicação desta bênção, o motivo, o porquê. O Senhor quer nos abençoar com a sua presença. Ele quer nos conduzir no caminho único, verdadeiro e estreito, não espaçoso. Temos basicamente nas bem-aventuranças 8 princípios, 8 virtudes de caráter, que precisamos meditar, mas temos também escolhas, 8 escolhas. Nós temos escolhas importantes para serem feitas todos os dias da nossa vida. Que bom que você escolheu vir à casa do Senhor. Que bom que você escolheu estar aqui para ouvir a palavra de Deus. Que bom que você escolheu adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Que bom que você escolheu participar do momento dos dízimos e ofertas, que faz parte do nosso louvor e honra ao Senhor. Que bom que você orou por aqueles que estão desviados do caminho do Senhor. Só que o Senhor, Ele nos traz uma reflexão para a igreja, para aqueles que estão na igreja, e que precisam refletir sobre esses princípios de caráter, que nos levam a uma vida restaurada. Humildes de espírito, medite sobre isso no seu devocional. Aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual e deixando de lado toda a autodependência, procuram a graça de Deus de uma forma intensa. Procuram se colocar diante do Senhor, o oposto do orgulho espiritual. Longe de nós o orgulho, irmãos. Longe de nós a soberba, autossuficiência. Na verdade, nós somos programados desde a nossa infância a sermos independentes. Comentei recentemente numa reflexão, numa sexta-feira. Eu fiquei feliz e fico sempre quando a minha filha faz algo que não precisa mais de mim. Significa uma maturidade. Quando ela começou a fazer a sua higiene pessoal sozinha, quando ela começou a se arrumar sozinha, e nós somos programados a sermos independentes. Só que chega um momento da nossa vida que tem um choque, quando nós somos confrontados com o inverso disso. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E precisamos do Senhor mais do que o ar que respiramos. E quando esse choque da nossa conversão, nós temos essa alegria de reconhecer que nós não somos autossuficientes. Muito pelo contrário, nós dependemos totalmente da graça de Deus. Totalmente das infinitas misericórdias do Senhor. Poderíamos dizer com igual verdade, bem-aventurados os que vivem no Senhor. Aqueles que vivem em Deus são felizes e bem-aventurados. Agora, falando sobre essa porta estreita que nós acabamos de ler. Ela ilustra verdades sobre a nossa vida. 2 portas, 2 caminhos. É uma decisão que Deus requer de nós.
Quantos são aqueles, amados, que se perdem pelo caminho e, como foi orado hoje aqui, se desviaram da presença de Deus? É mais fácil, é espaçoso essa decisão. Mas Jesus alerta sobre a importância de passar nesse estreito, que simboliza a porta estreita, o próprio Senhor Jesus. Está demonstrando a salvação que nós temos em Cristo. Quando entramos por essa porta, estamos assumindo um compromisso de santidade. Estamos assumindo um compromisso de santidade e renúncia. Todo cristão passa por essa renúncia. Todo cristão passa exatamente por esse compromisso diante de Deus, de reconhecer a sua santidade e entender que Ele nos ensina a ser de santos, como eu sou santo. Essa é a palavra de vida. Porque o Senhor tem falado aos nossos corações que tem algo vindo por aí. E aquele que está em pé, cuide para que não caia. Situações surgindo em perseguição ao povo de Deus. Em outros países ocorre com muita frequência e nós estamos aqui, graças a Deus, com liberdade de culto. Você pode agradecer a Deus por isso, que nós temos liberdade para cultuar ao Senhor aqui, sem nenhuma ameaça de prisão. Graças a Deus por isso. Mas aqui, amados, nessa porta estreita, como disse, que simboliza o caminho da salvação, que é Jesus, nós precisamos entender esse compromisso de renunciar àquilo que não agrada a Deus. Não é apenas uma decisão, como muitos estão no engano, pensando que o simples fato de levantar a sua mão, a pessoa já está salva. Nem todos. Porque a salvação, ela requer de nós esse compromisso com Deus. E nós precisamos entender que não é apenas uma decisão, mas uma transformação diária, onde abandonamos nossa bagagem velha, aquilo que não agrada a Deus, nossos hábitos carnais, e começamos a viver uma vida de santidade diante do Senhor. A porta é estreita, quando nós chegamos cheios de bagagens, nós precisamos deixar isso tudo para passar no estreito, porque senão nós não entramos. Hebreus 12:14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para alcançar a salvação é preciso passar por essa porta estreita, senão não entra no reino dos céus. Porque nós acabamos de ler que muitos vão dizer: Senhor, Senhor, tantas coisas eu fiz. Não. Precisa ter uma vida aos pés da cruz. Nós precisamos nos despir na cruz. Nós precisamos nos aproximar da obra de Cristo e aplicar em nossas vidas pela fé, nessa renúncia, e nos arrependemos dos nossos pecados. Se você está frequentando uma igreja, vivendo na prática do pecado, na iniquidade, você não está salvo. A conversão envolve a mudança, o arrependimento. Mas eu estou passando um processo, uma luta. Isso é diferente. A pessoa não está conivente com o pecado, ela está lutando contra ele. E só é possível vencer isso movido pelo Espírito Santo. E aí você precisa entender que é necessário você estar cheio de Deus e do Espírito Santo de Deus, para poder
resistir às ofertas que estão ao redor das nossas vidas diariamente. Mas não caia no engano e achando que você, por frequentar ou ter o nome no hall de membros de uma igreja, você está salvo. Não está. A árvore se conhece pelo fruto. Não caia no engano de levar a sua vida de uma forma negligente. Nós precisamos despertar, amados. A palavra do Senhor diz claramente: desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Todos nós, inclusive eu aqui, precisamos vigiar a nossa vida. Precisamos refletir sobre os nossos hábitos, sobre as nossas escolhas, sobre as nossas prioridades. Qual é a sua prioridade? Qual é a minha? Eu tenho pedido a Deus para me liberar, para fazer ainda mais para Ele. Estou cheio de necessidade, amados. Nós temos muitas. Mas que a sua prioridade seja o que acabamos de ler, naquilo que Jesus nos ensinou, dentro do próprio Sermão do Monte. Buscai, pois em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não inverta a prioridade que Deus quer para nós. Existem líderes, amados, que não estão salvos. Recentemente, numa reunião de oração, eu tive uma experiência com Deus que me marcou. Eu tive um choro discernindo a tristeza do Espírito Santo por tudo aquilo que tem chegado à presença dEle. E nós não somos melhores do que ninguém. Nós carecemos da mesma misericórdia, mas precisamos refletir e entender esse compromisso com Deus, compromisso com a sua palavra. Será que nós temos valorizado a palavra de Deus? Tem muitos que nem a Bíblia tem ainda. Tem muitos que vêm aos cultos de uma forma espaçosa. Não há mais tempo para uma vida superficial. Precisamos despertar, nós como pastores precisamos despertar, vocês como liderados precisam despertar, e nós como corpo de Cristo precisamos estar ajustados à palavra do Senhor para marcharmos juntos, no mesmo propósito, porque somos unidos pela mesma fé, cremos no mesmo Senhor e batismo. Ore por nós, ore pelos pastoras. Nós oramos por vocês, mas nós precisamos ajudar uns aos outros. Uma das expressões que mais nós vemos no Novo Testamento, uns aos outros. Quando nos depararmos com alguém que está fraquejando, não pise, dê uma palavra e traga essa alma para Cristo novamente. Cuidado com aquilo que você fala daqueles que não estão aqui mais, porque dependendo daquilo que você falar, você está afastando ainda mais. E oramos para que voltem, mas não temos sabedoria para trazer. Precisamos de Deus para tudo, até para falar. Como aquele louvor que diz: Espírito Santo, venha dirigir o meu pensar, o meu falar, o meu agir e o meu sentir. Eu senti o peso da palavra, pois ela corta dos dois lados. Mas como eu disse no início, por favor, não esqueça, o pano de fundo é o grande amor de Deus para com as nossas vidas. Deus te ama, Deus nos ama, Ele nos quer bem, mas escolha o certo. Escolha a porta estreita. Escolha a renúncia, escolha a cruz, escolha abrir mão dos desejos da sua carne e buscar andar conforme Paulo nos ensina em Gálatas, andando no Espírito e não satisfazendo aquilo que nos afasta de Deus.
para alcançar a salvação é preciso passar por essa porta estreita. Não tem outra maneira. E a porta é Cristo. Não basta ser membro, como eu disse, de uma igreja, ou sentir emoções. Tem muitos que confundem a sua questão emocional com a salvação. Se tiver muito frio e eu tiver sem camisa, eu vou me arrepiar. É apenas um arrepio. Nós precisamos entender o que a Bíblia fala sobre a renovação dos nossos pensamentos, daquilo que rege a nossa vida, que sejam os pensamentos lá do alto, a renovação do entendimento, Romanos 12, por favor, 1 e 2, temos a nossa mente renovada no Senhor, fazendo aquilo que é da vontade de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo, pois Ele é santo, e agradável a quem? A mim? Eu é que preciso ficar bem confortável, tem que me agradar, esse é o Evangelho? Não, o Evangelho é agradar a Deus, que é vosso culto racional. Versículo 2, e não vos conformeis, isso é a porta estreita, amados, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis, aí sim, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Estar na igreja e achar difícil seguir Jesus é natural, porque Jesus nos alertou sobre dificuldades em segui-lo. Venha comigo agora em Lucas, por favor, 13. Olha esse texto, dentro do mesmo contexto. O que diz a palavra do Senhor, versículo 22? Quem que passava pelas cidades e aldeias ensinando? O nosso Senhor Jesus. Diz o versículo 22, passava Jesus por cidades e aldeias, o que ele fazia? E hoje ele está nos ensinando mais uma vez a sua palavra. Ensinando e caminhando para Jerusalém, e alguém lhe perguntou, qual foi a pergunta? Senhor, são poucos os que são salvos? Olha a pergunta que Jesus recebeu. Qual foi a resposta? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Está muito claro o seu envolvimento no processo de você, nessa renúncia, se esforçar para isso. Se esforce para fazer a obra de Deus, se esforce para fazer a vontade de Deus, se esforce para agradar ao Senhor, para estar na casa do Senhor. É necessário um rompimento com aquilo que não agrada a Deus. Ele não disse para quem perguntou, você precisa se esforçar. Perceba que ele falou no plural, porque deixa registrado até o dia de hoje para nós aqui, esforçai-vos. Isso serve para mim e para você, até o dia de hoje. O Senhor abriu a porta, Deus nos amou primeiro, a salvação vem do Senhor, sim, mas Ele nos recomenda e nos orienta, permaneça na videira, permaneça em mim, e eu permanecerei em vós. É um relacionamento que Deus requer de nós,
Não vamos deixar nos levar para uma vida cristã com uma graça, me perdoe, barata. Não, o preço foi alto. Eu preciso honrar ao Senhor e procurar fazer a vontade do Senhor. A porta estreita exige que deixemos para trás todo o pecado, entregando a nossa vida totalmente ao Senhor. Eu orei por alguém que está desviado dos caminhos do Senhor. E Deus falando dessa palavra, eu falei: Senhor, traz essa vida. Porque essa palavra, ela dá o choque, mas ela sara. Ela cura. Ela traz vida. O Evangelho exige esforço, sim, pois a porta é estreita. Jesus falou dessa dificuldade de passar. Mas não é impossível. Por quê? Porque temos o Espírito Santo que nos ajuda e nos capacita. Ai de nós se não fosse o Espírito de Deus, eu não estaria aqui pregando, nem você sentado me ouvindo. Você pode agradecer pelo Espírito Santo na tua vida. Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas como receber essa ajuda e capacitação do Espírito Santo? Deus sempre tem o desejo de guiar o seu povo, os seus filhos. Nós vemos isso no Antigo Testamento, o desejo ardente do Senhor em guiar o seu povo, em mostrar o caminho, a direção, esse estreito com Ele. Em Isaías 30, 21, por favor. Um contexto que Deus fala através de Isaías, de cegueira espiritual do povo. Fala da redenção, mas também fala das promessas consoladoras para Sião, para o povo de Deus. E nesse contexto, o versículo 21 diz: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo o que, amados? Este é o caminho, andai por ele. Isso é a graça de Deus, isso é a misericórdia de Deus, Deus querendo e tendo o desejo incessante de mostrar o caminho, de te conduzir para perto dele, para que você desfrute daquilo que é mais importante na vida do ser humano, é a presença de Deus, é Cristo Jesus, é viver na presença do Senhor e glorificar a Deus. Você já imaginou uma eternidade sem Deus? É melhor você ficar desconfortável hoje e acertar os passos, do que chegar no grande dia e não entrar. Eu e você, amados, estamos no mesmo barco. Somos seres humanos, somos falhos, mas nós temos aqui uma importante decisão diariamente a tomar. E aqueles que nasceram de novo, receberam poder dado pelo Senhor, para serem chamados filhos dele. Isso quer dizer que os filhos de Deus têm autoridade, condição e poder de Deus para dizer não ao pecado. Uma nova lei começa a operar na vida do crente, a lei do Espírito e vida. Então não mais da escravidão e da morte, não, mas aquilo que te traz a verdadeira paz, paz com Deus, reconciliação com o Pai, somente através da porta estreita que é Cristo. E nesse contexto maravilhoso, nós vemos o desejo de Deus. Êxodo 13, por favor. Êxodo 13, versículo 21, Deus guiando o povo. O desejo de Deus de guiar é constante, isso não muda. E diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem,
para os guiar pelo caminho durante a noite, numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Versículo 22 diz algo que eu acabei de falar. Deus não muda com isso. Ele tem o desejo de guiar o seu povo. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Hebreus 1, dá um salto para o Novo Testamento. Se você tiver dificuldade de folhear a Bíblia, não fique incomodado, nós vamos avançar. Hebreus 1, versículo 1 diz assim: havendo Deus, porque no Antigo Testamento nós vemos o Senhor falando através dos profetas, levantando líderes, mas no tempo em que o Verbo se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade, formosura, o nosso Senhor Jesus andando, diz a palavra do Senhor, o autor aos Hebreus, versículo 1 do capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Deus continuando através do Filho, o Pai através do Filho, mostrando o caminho. E o Filho revelando exatamente: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele que é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Deus nos falando pelo Filho. Mas e hoje? João 16. Deus continua nos falando, como hoje está nos falando nesse culto, através de que pessoa? A pessoa do Espírito Santo. João 16, versículo 13 diz: quando vier, porém, quem? Aquele que já veio, aleluia, o Espírito da verdade, ele vai continuar mostrando o caminho? Sim. Olha o que diz: ele vos guiará. É o desejo contínuo de Deus de nos guiar. Antigo Testamento, na encarnação do Verbo, e agora pelo Espírito Santo de Deus. Ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. As coisas que hão de vir. E Deus está falando para a igreja: se prepare, igreja. Se prepare na presença do Senhor. Fortaleça a tua vida em Deus. Se apegue ainda mais ao Senhor. Abra mão daquilo que não agrada a Deus de imediato. E se você estiver com dificuldade, peça ajuda e oração. Estamos aqui, somos um corpo. Ninguém acusando ninguém de nada, muito pelo contrário, isso não é papel nosso. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus, diz a palavra, é Deus quem os justifica. Nada pode nos separar desse grande amor, que nos chama a atenção, como o bom pastor que pega o seu cajado de amor e traz de volta a ovelha para o aprisco. Quem são as ovelhas? E talvez você seja uma delas, que está com a mente dividida. O profeta Elias registra lá em 1 Reis: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando? É a Deus? Então siga a Deus. Precisamos
examinar a nossa vida hoje. Precisamos avaliar a nossa vida com o Senhor hoje. E que maravilha é ter essa oportunidade. Que maravilhoso é estar na presença do Senhor. Larga é a porta para a perdição. Voltando para Mateus 7. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Escolher a porta larga pode parecer atraente devido à sua aparência simples e a conformidade com os desejos mundanos, um prazer momentâneo, imediato, mas realmente é temporário. Os valores do mundo. Talvez você tenha se contaminado nesses dias de carnaval, a sua carne gritou. Peça perdão a Deus e siga em frente. Amém? Siga em frente com a graça do Senhor, mas não aceite mais isso na sua vida. Abra a mão, é bênção para a sua vida. Nesse caminho largo e fácil, as decisões são tão simples de serem tomadas. Não precisa de esforço para entrar para a porta larga. É quase que natural para o ser humano caído. Mas a porta estreita precisamos atravessar, deixando os maus pensamentos e desejos. Esse controle que precisamos ter, nós dependemos do Espírito Santo. Talvez você esteja sem o domínio próprio. Primeiro passo, Jesus ensinou no Sermão do Monte, a humildade. Reconheça e fala: Senhor, eu preciso da tua ajuda. Será que hoje essa é a sua oração? De reconhecer que você depende de Deus e tem coisas que você precisa abrir mão, deixar de fazer, deixar de frequentar certos lugares que Deus não está aprovando. Certas amizades que na verdade nada mais é do que a roda dos escarnecedores. Abra mão disso. O que os teus olhos têm dado atenção, vigia, cuidado. O que os teus ouvidos têm sido emprestados, cuidado. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede fonte de vida. Vida. E Deus hoje quer soprar vida na igreja. Não podemos afirmar que somos salvos enquanto continuamos a viver em pecado. Se eu estou compactuando com o pecado e aceitando o pecado, eu estou rejeitando a cruz e a salvação. Mentira, adultério, prostituição, imoralidade sexual, impureza, roubo. E nós sabemos muito bem. Porque o crente, quando peca, ele sabe. Por quê? Porque se o Espírito habita no crente, e o Espírito Santo nos convence do pecado, quando eu peco, eu sei. Quando você peca, crente, você sabe que pecou. Porque tem um incômodo. Agora, o pior é quando não tem incômodo. Se eu estou vivendo no pecado e não tenho incômodo, o Espírito que é santo, o Espírito Santo, amados, quem está em pé, cuide para que não caia. O Espírito Santo é reverente, ele se entristece e ele não compactua.
Davi chega ao ponto de falar: não retires de mim, Senhor, a tua presença, o teu Espírito. Grupo de louvor, por favor. Mateus, mais à frente, 16, diz assim: disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Esforço, perseverança, renúncia, porque quem quiser salvar a sua vida, está falando de salvação, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, aí sim que vai achar, porque a porta estreita envolve esforço, dificuldades, mas tem um caminho sobremodo espaçoso na eternidade, aonde Jesus disse assim: eu vou para lá, e eu vou preparar poucas moradas, é isso que ele falou? Ele falou muitas, pastor Décio, muitas, muitas moradas. Não abra mão dessa morada, porque o Senhor quer nos conduzir. E se hoje somos guiados pelo Espírito Santo, se hoje somos guiados por Ele, nós precisamos estar cheios dEle para poder resistir, amados. Se você tiver com pouco azeite, você precisa de mais azeite na tua vida. Deus mostrou na sexta-feira aqui, vasos e vasos, e todos cheios de azeite. Um dos símbolos na palavra da pessoa do Espírito de Deus. A ordem que Deus deu a Arão e seus filhos: conserva o azeite no candelabro para que a lâmpada não se apague, para que esteja acesa continuamente. A vida é feita de escolhas. O caminho para o céu é apertado, mas a recompensa será a eternidade. Jesus falou sobre a porta, dizendo em João 10, 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Nós vemos a salvação, e nós vemos a liberdade, e nós vemos a provisão da salvação e aquilo que necessitamos, porque a porta espaçosa do pecado, ela te prende, você entra e não consegue sair. Mas quando nós entramos pela porta que é Cristo, nós temos a verdadeira liberdade. Temos a verdadeira liberdade. Se hoje você ouvir, diz a palavra, a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Muito pelo contrário, precisamos pedir: Senhor, atrai o meu coração, porque o coração é enganoso. Atrai, você pode dizer isso para o Senhor: atrai o meu coração, Senhor. Atrai meu coração, Senhor. Eu preciso de Ti. Diga para o Senhor: eu preciso de Ti. A Bíblia nos dá dois exemplos claros de escolhas. Esaú, por um momento de fome, vendeu seu direito de primogenitura, afetando não apenas a sua vida, mas também a geração futura. Uma escolha motivada pela imediata satisfação da necessidade física, sem considerar as consequências ao longo prazo. Não faça isso.
considere as consequências a longo prazo, porque o Senhor quer nos conduzir para a eternidade. Aqui é tudo transitório, são importantes, são, mas nós vemos o exemplo de Esaú que errou. Em contraste, nós vemos Hebreus 11, versículo 24, falando sobre Moisés. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. E o que ele preferiu? Versículo 25 diz: preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. O contraste da escolha de Esaú para a escolha de Moisés. Moisés tinha todo aquele prazer do Egito à sua disposição, e ele abriu mão, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios, porque considerou, olha o versículo 26, porque considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava, aleluia, o galardão, oh glória, ele contemplava aquilo que o Senhor há de retribuir, as mãos que chegarem diante dele um dia, porque o cristão não vai ser julgado para condenação, o cristão é julgado para galardão, para receber de Deus segundo as obras das suas mãos aqui na terra. E diz a palavra, pela fé ele abandonou o Egito, tudo isso que estava ali disponível para ele, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível, aleluia, vê aquele que é invisível, pelos olhos da fé, contemple a presença daquele que era, que é e que há de vir, invisível, mas real, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E nesse momento eu quero te convidar a refletir na sua caminhada para com Deus, que você possa fechar os seus olhos, fique à vontade se você quiser dobrar os seus joelhos, mas fale com o Senhor e examine a tua vida diante dos olhos de Deus e não dos olhos humanos, e fala: Senhor, é verdade, a tua palavra me confronta nesta manhã, e ao perceber algum deslize, não fique com condenação na sua alma e coração, muito pelo contrário, essa palavra é para te aproximar de Deus, essa palavra é para que você receba dele vida, mas não desperdice o momento desses poucos minutos que passamos em reflexão, que apontam para aquilo que não tem fim, que é eterno. Por isso nós devemos refletir sobre nossas escolhas e as suas consequências. Muitos buscam o que é mais fácil agora, mas não consideram o impacto eterno. Jesus deixa claro, amados, sobre cada caminho e cada destino que esse caminho conduz. Qual é a escolha que você faz hoje diante do Senhor? Fale com Deus agora, coloque a tua vida diante do Senhor, fale com o Senhor com o teu coração entregue, porque essa palavra é vida para a tua alma. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Talvez você esteja com o coração afastado de Deus, e hoje essa palavra te traz de volta. Coloque a tua vida diante do Senhor. Amados, eu aqui estou colocando a minha vida igualmente diante de Deus, e pedindo: Senhor, atrai o meu coração e me preserva de mim mesmo.
Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus, mas o que endurece o coração cairá no mal. Vamos cantar aquilo que nós acabamos de entender, pedindo ao Senhor: atrai o meu coração. Se você for terminando o seu momento de oração, eu convido a você a ficar de pé. És meu abrigo e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Que você aproveite a presença do Senhor e se abra completamente nessa hora. Sem ti de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. Aleluia. A tua presença. Diga isso para Ele. Talvez seja a tua primeira vez dizendo isso. É tudo que eu preciso. Mas diga: eu quero é a tua presença, Senhor. Eu quero a tua presença. A tua presença. É isso que é o meu maior valor. Aleluia. É o meu maior valor. Erga suas mãos e diga isso. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. Tudo que eu quero, atrai o meu coração, Senhor, atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Diante dessa palavra, talvez esteja passando pelo teu pensamento: eu quero me entregar ao Senhor completamente. Eu quero viver no estreito. Eu quero fazer a vontade do Senhor. Se esse é o teu desejo, coloca a mão no teu coração. Se você reconhece isso hoje, fala: Senhor, eu quero andar contigo. Diga para Ele. E se você se arrepende dos seus pecados, aproveita e fala: me perdoa de todos os meus pecados. Aí no íntimo do teu coração, porque Deus olha não como o homem vê, porque Deus vê o íntimo, então Ele está vendo cada um de nós. E nós precisamos nesse momento aproveitar o bom pastor que nos ama. Fala: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa. Talvez você esteja com algo repetido. Fala: Senhor, eu fiz de novo, me perdoa. Me perdoa, eu fiz de novo, eu errei. Eu falei aquilo que não era para falar. Eu falei mal do irmão, eu tratei mal o irmão. Eu não fui submisso a Ti, Senhor. Eu derrapei nessa estrada tão estreita. Mas eu quero, Senhor, hoje eu tomo a decisão da escolha certa na minha vida. Eu me arrependo de tudo aquilo que te desagrada e que eu tenho feito. E conforme foi dito hoje, eu quero me comprometer
com uma vida de santidade, e renunciar àquilo que a tua palavra me orienta. Nos perdoa, Senhor, pela negligência com o trato da tua palavra. Precisamos valorizar a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, a voz do Senhor. Mas nós sabemos, amados, que é necessário o preenchimento do poder de Deus, para que você continue na caminhada. Então, eu quero orar nesse término de culto, para que o Espírito Santo de Deus seja derramado sobre a tua vida, te capacitando hoje para você fazer aquilo que não estava conseguindo fazer. Eu convido a igreja para vir à frente, você que deseja receber esse preenchimento de Deus, o preenchimento de Deus, do Espírito Santo, que vai te capacitar a permanecer no estreito. Saia do seu lugar e venha à frente. Antes da bênção final, nós vamos estar orando, pedindo ao Senhor que venha derramar. Se você quiser ficar no seu lugar, não faz mal, mas se você quiser vir aqui no altar do Senhor e reconhecer que você precisa do Espírito Santo, porque Deus quer restaurar a tua vida, o teu ministério, a tua chamada, a tua família. Deus quer derramar da presença dEle sobre cada um de nós. Venha mais perto para dar espaço para os irmãos. Vem mais ali, vem mais ali. Aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. E a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. Pode vir mais à frente. Pode vir mais. Vem mais para cá para o altar, para dar espaço. Sou como vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que quer. Você que ficou no seu lugar, não tem problema, mas erga suas mãos e receba do Senhor aí onde você está, porque a presença de Deus é real nas nossas vidas nesse lugar. Tudo que eu preciso. Receba do Senhor. Receba de Deus. Tua presença. Receba do Senhor. Receba do Senhor. É o meu maior valor. Diácono Felipe, por favor, me ajude, me acompanhe. Atrai o meu coração. Pastor aqui. Atrai o meu coração. És tudo que eu quero. Pastor Décio, por favor. Atrai o meu coração. Deus está fazendo algo hoje aqui nas nossas vidas. Atrai o meu coração. Eu posso te tocar. Algo do Espírito Santo. Atrai o meu coração. Atrai o meu coração. És tudo que eu O amor de Deus sobre essas vidas, o grande amor do Senhor. Jesus te ama. Oh, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, Senhor. Eu posso te tocar.
restauração, bênçãos sem medida sendo liberadas. Receba, Atrai o meu receba, família abençoada coração. escolhida. Receba, família abençoada escolhida. És tudo que eu quero. Atrai o meu coração. Louvado seja o teu nome. Atrai o meu coração. Usa-os, Pai. Usa-os. Eu posso te Sustenta, Senhor. tocar. E abençoa. Esse coração precioso. Aleluia. Tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Jesus. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Ele é tudo que precisamos. Tu és tudo que A presença de Deus é tudo que precisamos. Jesus, tu és tudo. Você que nos eu visita, preciso, receba o toque do Senhor na tua vida, na tua casa, na tua família. Você que nos assiste, que o Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Tu és tudo que eu preciso. Ele é tudo o que precisamos. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és tudo que eu preciso. Porta estreita, amados. É uma bênção, porque é o próprio Senhor. É tudo que nós temos e precisamos. É Cristo Jesus. Antes da bênção final, Romanos 15, versículo 13. Se possível, colocar aí, amado. Diz assim: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Que esta palavra frutifique nas nossas vidas. Que você jamais se esqueça que a porta é estreita, o caminho é apertado, mas grande é o galardão separado para os crentes. Persevere. A tribulação vem, mas ela produz em nós perseverança, diz Paulo. E essa perseverança, em Romanos, registra isso. Uma experiência que significa um caráter aprovado. E essa experiência, uma esperança. E glória a Deus pelo Espírito Santo que foi liberado e hoje habita em nós. Estenda as suas mãos para o altar. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado por esse dia, por esse culto. Obrigado pela direção que o Senhor nos deu mais uma vez nesta manhã. A importância de renunciarmos à nossa carne e os prazeres desse mundo e vivermos para o Senhor. Glórias e glórias ao teu nome. Obrigado pelo teu Santo Espírito na minha vida. Diga isso. Obrigado pelo teu Santo Espírito na minha vida. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo corpo de Cristo aqui presente nesta manhã. Obrigado, Senhor, pela tua obra na minha vida. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tudo.
Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Diga isso para o Senhor. Obrigado pela cruz, pelo sepulcro vazio, pela ascensão do Senhor. Obrigado, Senhor, porque estamos sendo preparados para a volta do Senhor Jesus. Que o grande amor do nosso Deus e nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor, não somente hoje, mas para todo e todo sempre. Que o povo de Deus nesta manhã diga amém e graças a Deus. 1, 2, 3, glória a Deus. Deus abençoe a todos rica e abundantemente. A paz do Senhor.